Capítulo 19, parte 2. Uma aluna da área das ciências exatas, que estava recostada em pé na lateral direita da classe, não se aguentou. Professor, eu estou aqui de curiosa. Sou estudante de engenharia, mas estou tão impressionada com o nível das ideias que penso que os alunos de todas as faculdades deveriam ouvir essas palavras. Nós aprendemos a lidar com números e dados, mas saímos completamente despreparadas para a vida. Por que existe este vazio nas universidades? Marco Polo agradeceu e disse: o sistema acadêmico não precisa de conserto, mas de uma revolução. Ele gera gigantes na lógica, mas meninos na emoção. Os alunos não aprendem a libertar a criatividade, a ser empreendedores, a lidar com riscos e desafios. As faculdades ensinam a amar o pódio, mas não ensinam a usar as derrotas. E, recordando as histórias dos debilitados do Hospital Atlântico, adicionou: por mais que sejam cuidadosos, vocês poderão sofrer algumas derrotas, às vezes difíceis de superar. Mas lembrem-se desta frase: ninguém é digno do palco se não usar suas derrotas para conquistá-lo. Os alunos o aplaudiram com entusiasmo. Em seguida, outra aluna indagou, um pouco trêmula: qual a frequência das pessoas estressadas na sociedade? Como muitos, ela era uma pessoa tímida. Toda vez que falava em público, suava frio, tinha taquicardia, enfim, sofria um desgaste enorme. Aliás, a maioria das pessoas na plateia tinha algum nível de timidez. Elas não estavam acostumadas a debater, mas Marco Polo criara um clima tão instigante que não conseguiram ficar caladas. Como crítico do sistema social, Marco Polo passou os olhos pela plateia e falou convictamente: o sistema nos transformou em máquinas de consumir, uma conta bancária a ser explorada. Temos sido escravos, vivendo em sociedades democráticas. Vocês são livres para pensar e sentir o que desejam? Quantas vezes vocês se atormentam por coisas que ainda não aconteceram ou por pseudas necessidades? Os alunos sentiram um nó na garganta. Em seguida, Marco Polo abrandou seu tom de voz. Embora exista um estresse saudável que nos estimula a sonhar, a planejar, a enfrentar desafios, as sociedades modernas se tornaram fábricas de estresse doentio, que bloqueiam a inteligência, obstrui o prazer, gera ansiedade, dores musculares, dores de cabeça, fadiga excessiva. De acordo com algumas estatísticas, mais de 2/3 das pessoas estão estressadas nas sociedades atuais. Um estudante brincalhão apontou um amigo agitado da classe e disse: professor, aqui está um estressadão. Marco Polo também brincou com a plateia. Atualmente, o normal é ser estressado e o anormal é ser saudável. Se vocês estiverem estressados, são normais. A turma, aliviada, sorriu. Uma outra aluna perguntou: mas quem pode ficar livre do estresse nesse mundo maluco e agitado? Marco Polo fez um passeio em seu passado. Quem abraça as árvores, conversa com as flores e vê o mundo com olhos de falcão. Os alunos assobiaram. Deram gargalhadas, pensando que ele contara uma piada. Havia uma jovem chamada Ana, sentada na primeira fileira do canto da classe. Era a única que não demonstrava reações enquanto Marco Polo respondia às perguntas.
Ele havia notado seu ar de tristeza. Somente quando ele falou sobre abraçar árvores e conversar com as flores, ela abriu um sorriso. Marco Polo acrescentou: Isso não é loucura. Não estou brincando. Abracem árvores. Contemplem a anatomia das nuvens. Abracem o porteiro do prédio. Cumprimentem o segurança da escola. Não escondam os seus sentimentos de quem amam. Falem dos seus sonhos. Deixe-me filosofar. A existência é um belíssimo livro. Ninguém pode fazer uma excelente leitura desse livro se não aprender a ler as pequenas palavras. Dizendo isso, Marco Polo encerrou o debate. Os alunos estavam impressionados com o que ouviram. Ele falara com poesia numa palestra sobre depressão. Jamais tinham visto a psique humana sob essa perspectiva. Vislumbraram a psicologia namorando a filosofia. Marco Polo saiu debaixo de aplausos. No corredor, tentou aproximar-se de Ana e cumprimentá-la. Tímida, ela estendeu friamente a mão e pediu licença. Em seguida, saiu conversando com uma amiga. Ele achou estranho a sua atitude, mas, como os alunos o envolveram, não conseguiu abordá-la. Quando a roda se desfez, foi ao pátio procurá-la. Viu-a novamente, aproximou-se e perguntou: Desculpe-me, mas qual o seu nome? Ana. Mas, por favor, dê-me licença que tenho um compromisso. Mas Marco Polo ficou inconformado. Somente Ana não o aplaudira. Não era a falta de aplauso que o incomodava, mas a emoção contraída da moça. Daí a alguns meses, ela seria uma psicóloga. Que condições teria para exercer sua profissão? Pensou ele. Por isso insistiu. Posso conversar outra hora com você? Não. Não existe um não sem uma explicação. Você tem namorado? Não. Desculpe-me, mas não quero falar. Então minha palestra foi péssima para você? Argumentou. O problema não é você, o problema sou eu, disse Ana com dificuldade, devido à sua insegurança. Você tem medo de conversar comigo? Ela o fitou e, sem titubear, disse-lhe: Você é que terá medo de conversar comigo. E saiu sem se despedir. Marco Polo perturbou-se com as reações dela. Mais uma vez, confirmava que cada ser humano é uma caixa de segredos. Atendera tantas pessoas, conhecia tantos tipos de personalidade, mas Ana o intrigara.